Carta às igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos seus castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrestes as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Meus amados irmãos, nesta vida temos muitas lutas, muitos desafios. Porém, como cristãos, a nossa grande luta deve ser nos manter firmes no nosso Senhor, mantendo sempre a chama do primeiro amor acesa. Primeiro amor este, o primeiro amor por Cristo. Éfeso era uma província romana e também capital da Ásia Menor, sendo uma das mais importantes cidades do mundo na época. Éfeso teve uma localização muito importante de contato entre dois lados do Império Romano, isto entre a Europa e a Ásia. Aquela cidade era uma cidade estratégica para o comércio internacional da época, conhecida também como a Feira da Ásia, onde ficava o mais importante porto da região. A cidade de Éfeso era conhecida como um dos maiores centros religiosos de todo o Império. Lá era o centro do culto ao imperador romano na Ásia Menor, e também era o centro das religiões de ocultismo. Havia naquela cidade uma mística muito grande, com o comércio de muitos livros de ocultismo. Era o centro de adoração da deusa da fertilidade, também conhecida como Artemis ou Diana. O templo de Diana era 8 vezes maior que o Partenon de Atenas. O comércio da cidade era aquecido com a venda de estatuetas ou nichos daquela deusa, a deusa Diana, para os efésios. A primeira coisa a observarmos, ao refletirmos sobre Apocalipse, capítulo 2, versículos do 1 ao 7, é sobre a fundação daquela igreja, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo no final de sua segunda viagem missionária, conforme vocês podem estar conferindo em Atos 18, os versículos 19 ao 20. E o apóstolo Paulo retorna na sua terceira viagem e se fixa em Éfeso por 3 anos. Ele começa a pregar em uma sinagoga e depois ele começa também a ensinar em uma escola secular, conhecida como Escola Secular de Tirana, onde ensinou regularmente a palavra de Deus por 2 anos. E o resultado disto foi que houve uma queda considerável na idolatria naquela cidade. O comércio de ídolos se desarticulou e entrou em colapso. As pessoas estavam abandonando os ídolos para servir a Deus. Também podemos conferir esta realidade em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 32. A queda do ocultismo também foi um resultado da pregação de Paulo naquela cidade. O ocultismo entrou em colapso quando as pessoas passaram a conhecer a verdade e se desfazer dos seus livros de magia, levando-os para ser queimados
na praça pública como um gesto de rompimento com tais práticas, conforme podemos ver também em Atos, do capítulo 19, o versículo 19. O outro resultado da pregação de Paulo, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós levamos o Evangelho ao mundo, é que todos os habitantes da Ásia Menor ouviram a palavra de Deus. Lá em Atos 19 nos diz que a palavra de Deus prevaleceu na cidade de Éfeso. O Evangelho tornou-se próspero naquela terra que outrora era uma terra pagã. Podemos observar, meus amados irmãos, que Éfeso era uma cidade extremamente pagã, mas com a palavra de Deus, aquela cidade realmente voltou-se para o Senhor nosso Deus. E isto nos faz refletir sobre a nossa missão aqui neste mundo, sobre a nossa missão aqui na terra. Muitas vezes nós não pregamos o ID da palavra de Deus, e em resultado, em consequência a isto, muitas vidas estão se perdendo no engano deste mundo, no engano da idolatria, no engano do pecado. A segunda observação que podemos fazer neste texto é que Jesus Cristo, Ele é aquele que anda no meio de sua igreja. Os versículos 1 ao 3 nos diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Segundo este versículo, Jesus está entre o seu povo, Jesus está no meio da sua igreja. Observamos que se Jesus está no meio da sua igreja, se Jesus está entre nós, nada passa desapercebido aos seus olhos. Tudo o que os membros da igreja de Éfeso estavam fazendo era alvo da observação de Jesus Cristo. Observamos que aquela igreja, ela labutava pela obra de Deus. O labor da igreja era conhecido por Cristo. A igreja também ela era perseverante na obra do Senhor. A igreja não suportava a maldade da sociedade e confrontava os falsos apóstolos, os falsos mestres que pregavam mentira concernente ao Evangelho. A igreja de Éfeso sofria grandes tribulações por ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Toda obra era conhecida por Jesus. Ele conhecia tudo que era feito pelos crentes daquela igreja. A igreja também vivia de uma forma verdadeira o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, podemos observar que a igreja em nossos dias não tem labutado na obra de Cristo. A igreja em nossos dias tem sido uma igreja descansada, tem sido uma igreja acomodada. A igreja em nossos dias não tem perseverado na obra do Senhor nosso Deus, não tem perseverado na obra de Cristo. A igreja hoje anda em conformidade com a maldade da sociedade, muito diferente dos primórdios da igreja de Éfeso. Hoje a igreja não confronta os falsos apóstolos, não confronta os falsos mestres. Ao contrário, muitas vezes tem andado de braços dados com estes. Muitas vezes tem deixado de escutar seus pastores, que muitas vezes têm pregado a palavra de Deus, e passam a escutar mentiras que muitas vezes são apresentadas em rede nacional e em rede internacional. Aquela igreja, a igreja de Éfeso, ela sofria tribulações, mas hoje a igreja moderna não tem sofrido tribulações por ser fiel a Cristo. A palavra de Deus nos diz que não devemos nos conformar com este mundo, porém a igreja moderna tem se conformado com este mundo. Porém, meus amados, toda a obra de Cristo era conhecida por Jesus. Ele conhece tudo o que era feito pelos crentes da igreja de Éfeso. Jesus também conhece o que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer. A igreja de Éfeso viu o verdadeiro evangelho de Cristo.
A igreja de nossos dias tem vivido um evangelho água com açúcar. A igreja de nossos dias não suporta disciplina. A igreja de nossos dias não suporta ser confrontada com a palavra de Deus. Muito antes tem andado em seus próprios caminhos, deixado de adorar o Senhor Jesus Cristo. Podemos também refletir, em terceiro lugar, que Jesus Cristo é aquele que conhece o mais íntimo do coração humano. O versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse nos diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, por conhecer e andar no meio de sua igreja, Jesus não só tinha conhecimento exterior dos membros daquela igreja, como também conhecia os seus corações, como também conhecia o mais íntimo do seu interior. Aquela igreja que outrora havia sido uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, aquela igreja que um dia experimentou o sabor da comunhão real com o Senhor Jesus Cristo e também com o próximo. Esta igreja agora estava vazia. Essa igreja agora havia abandonado aquele primeiro amor que um dia vivenciara e também testemunhara. Não é, meus amados irmãos, o que tem acontecido em nossos dias? A igreja tem abandonado o primeiro amor. Hoje vivemos dias em que crentes se magoam com tudo. Crentes se magoam com a palavra de Deus. Crentes não suportam ser confrontados com a palavra de Deus, que logo vão embora. Outros procuram outras igrejas e são bem recebidos, porque a visão não é transformação, mas a visão é enchimento de igreja, sem pessoas transformadas e sem pessoas renovadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Vivemos hoje, em nossos dias, uma geração de crentes meninos, uma geração de crentes imaturos, que não tem suportado ouvir o Senhor Jesus falar à sua igreja. A igreja de nossos dias, meus irmãos, é triste de ver a igreja tem perdido, abandonou na verdade o seu primeiro amor. Mas o que era o primeiro amor que aquela igreja, a igreja de Éfeso, havia abandonado? Se podemos ler 1 Coríntios no capítulo 13, os versículos 1 a 8 e também o versículo 13, nós podemos ver que, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, eu nada seria. O versículo 13 diz que hoje deve permanecer a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior destes é o amor. Meus amados, que amor seria esse que a igreja teria abandonado? A igreja havia abandonado o amor profundo por Jesus. A igreja havia abandonado a Bíblia Sagrada. A igreja havia abandonado a própria igreja. Havia também, meus amados, aquele desejo profundo de andar em intimidade com Deus. Agora a igreja perdera esse desejo. Havia também um desejo ardente por cultuar o Senhor. A igreja agora havia perdido este desejo de cultuar o nome do Senhor. O amor e a comunhão sincera com os irmãos já não existia mais. Dedicação sincera a Cristo e a sua obra, prazer em servir, uma consagração total que antes demonstrara, hoje não existe mais. Não é, meus irmãos, o que tem acontecido hoje. Muitos irmãos, muitos crentes têm abandonado o amor profundo por Jesus, têm abandonado o desejo ardente pela palavra de Deus, têm abandonado o desejo de estar na igreja, o desejo profundo de andar em intimidade com Deus através da oração. A igreja não ora mais, a igreja abandonou a oração. É como vermos em reuniões de oração bancos vazios, porque muitos estão em casa vendo televisão ou nas redes sociais. Aquele desejo de cultuar o Senhor Jesus também não existe mais. Hoje muitos crentes não têm levado a sério o estar na casa de Deus, como o salmista um dia havia falado, que se alegrava de estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Também dedicação, meus amados, foi abandonada. Hoje a igreja não é dedicada à obra do Senhor. Hoje a igreja não tem prazer de servir ao Senhor. Aquela consagração inicial não existe mais. Agora, meus amados, podemos perguntar: o que leva um crente a abandonar o primeiro amor? Se observarmos
em Mateus capítulo 13, vamos ver que o amor ao mundo tem levado muitos a abandonar o primeiro amor. Esse primeiro amor, meus amados, tem sido substituído pela secularização do cristianismo. Hoje muitos têm brincado de ser crente. Hoje não se canta mais os hinos que cantavam anteriormente, os hinos que alegravam o coração de Deus, os hinos que adoravam a Deus. Meus amados, muitas vezes olhamos para os problemas alheios, murmuramos. Isso também é uma forma de abandonar o primeiro amor. A negligência com a obra de Deus também é uma forma de abandonar o primeiro amor. Muitos crentes têm vivido uma religião de capa, são egoístas, não dominam a si mesmos, não têm domínio do Espírito Santo na sua vida. Então observamos, meus amados, que isto tudo mostra o crente que ele está abandonando o seu primeiro amor. Mas quando passamos a refletir sobre esse texto, podemos perguntar para nós mesmos: como identificar que deixamos o primeiro amor? Primeiro, observamos que a igreja de nossos dias tem abandonado a prática da oração. Não é apenas nas igrejas que nós vemos bancos vazios e crentes em casa, mas também, meus amados, a sua devoção pessoal já não existe. Raramente vemos um crente sentar para almoçar e agradecer a Deus. Raramente vemos um crente se dispor a se levantar de madrugada para buscar a face de Deus. Falta também prazer na leitura da palavra de Deus. Hoje o culto tem sido substituído por outras coisas, como festas, aniversários, jogos, shows, passeios, viagem, preguiça. Também, meus amados, há uma indiferença para com Deus e para com a igreja. Estamos vivendo uma geração de desigrejados, onde dizem que não precisa da igreja para ser crente, não precisa de pastor para ser crente, não precisa, na verdade, de uma denominação para ser crente. A insensibilidade para com as mensagens, muitos ouvem as mensagens de seus pastores e, em vez de ter uma postura de arrependimento, de confrontação, de desejo ardente pela palavra de Deus, se revoltam, se rebelam. Muitos têm substituído seus pastores por pastores de mídia, pastores de rede social, pastores de YouTube. Embora muitos deles pregam até a verdade de uma forma fiel, mas hoje, meus amados, há uma veneração, uma idolatria por muitos pastores, inclusive pastores presbiterianos, pastores reformados. O prazer nas coisas mundanas também é uma evidência na vida de muitos crentes, de muitos jovens, que não tem mais aquele desejo de trabalhar e labutar na obra do Senhor Deus. E também, meus amados, há muita infidelidade com a contribuição na casa de Deus. Hoje, meus amados, a igreja do Senhor vive uma falência, porque muitos crentes têm botado na cabeça que não devem contribuir para edificar a obra do Senhor e também expandir o evangelho da graça. Muitos crentes não investem em missões, não investem em ensino infantil, e por isso, meus amados, a igreja está decadente. Porém, a terceira verdade a observarmos ainda nesta mensagem é que Jesus chama a sua igreja ao arrependimento e convoca a mesma a retornar ao primeiro amor, porque do contrário haveria punições, conforme o versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu candeeiro ou castiçal, se não te arrependeres. O arrependimento é o caminho a ser trilhado por aqueles que desejam transformação. O arrependimento genuíno libera o perdão de Deus e produz refrigério na vida e na alma do crente. Atos 3,19 nos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados ou cancelados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério na presença do Senhor. Atos 3,19 e o 20. Podemos observar que a ausência do verdadeiro arrependimento trará como consequência a remoção do candeeiro. Traria como consequência a remoção do candeeiro, ou seja, da igreja que estava em Éfeso.
O que seria remover o candeeiro? Caso não houvesse arrependimento, meus irmãos, e retorno ao primeiro amor, a igreja de Éfeso deixaria de existir na terra. E que consequências eternas terão aqueles candeeiros removidos? Podemos refletir nesta palavra, que há consequências não só aqui no mundo, como também consequências eternas, caso não haja arrependimento. E que consequências eternas são essas? Lá no final do versículo, o Senhor faz uma promessa. Ele diz que ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Veja que o versículo aqui, ele vai combinar, ele vai andar de braços dados com a ameaça que o Senhor Jesus ele faz para a igreja, que se não houvesse arrependimento, ele removeria o candeeiro do seu lugar. O que seria isso, meus amados? É que aqueles que não se arrependem, a igreja que não se arrepende e retorna ao primeiro amor, ela não apenas deixará de existir aqui neste mundo, mas também o seu nome será apagado do livro da vida. E claro que muitos presbiterianos, ao ouvir esta mensagem, têm se apegado à predestinação, têm se apegado à eleição. E claro que a eleição, a predestinação é bíblica, é algo verdadeiro. Os crentes, na verdade, que se arrependem e se voltam para o Senhor, eles caminham, na verdade, rumo aos céus. Estes são escolhidos, estes são eleitos, esses se arrependem. Aqueles que não são predestinados jamais se arrependerão, jamais voltarão atrás dos seus pecados. Antes se rebelarão, mudarão de igreja e por fim ficarão no mundo. Em consequência a isso, a palavra que nos diz que não comerão da árvore da vida. Eu não estou dizendo aqui afirmando que perderão a salvação, porque nunca houve salvação naqueles que renegam o Senhor Jesus Cristo. O crente que se nega a arrepender-se, ele nunca foi salvo, ele nunca foi convertido. Essa é uma grande verdade. E qual a conclusão que nós podemos fazer aqui nesta mensagem? O que ela nos leva a fazer? Primeiro, pensar e refletir. Eu devo pensar na verdade sobre minha condição como servo de Deus, se realmente eu estou amando verdadeiramente a obra do Senhor Deus, se realmente eu tenho amado a igreja do Senhor Jesus Cristo. E muitos têm se apegado em dizer: igreja é uma instituição humana, mas observem que foi o Senhor Jesus que instituiu a igreja. Logo, a igreja não é instituição humana, mas a igreja ela é uma instituição divina. E aqueles que abandonam a igreja certamente nunca foram salvos. Então eu devo refletir sobre minha vida, eu devo pensar se realmente eu estou amando ao Senhor Deus em primeiro lugar, se eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, se eu estou amando o meu irmão, se eu estou amando o meu próximo de uma forma verdadeira. Se não, eu devo retornar ao primeiro amor. Se não, eu devo voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, devo me arrepender, pedir perdão e suplicar a Ele que venha a produzir arrependimento digno diante dele. Que o Senhor Jesus nos faça refletir sobre esta palavra, que o teu candeeiro ele não seja removido, que você realmente, caso viva uma vida de fachada, uma vida cristã apenas de capa, você possa se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Se você vive apenas a religião, eu sou crente presbiteriano, eu sou crente batista, eu sou crente assembleano, e apenas uma vida institucional, arrependa-se e converta-se imediatamente ao Senhor Jesus Cristo, porque você está sendo um peso na obra de Deus. Se você realmente está numa igreja, é membro de uma igreja e não é convertido, seja convertido, busque ao Senhor Jesus Cristo, ore para Ele te converter, para que você seja útil na obra dele, para que você vivencie sempre este primeiro amor na tua vida, e que Deus possa estar te abençoando e que você realmente possa pensar na sua vida com Cristo. Amém.